amores. Começamos a nossa live com música, como sempre. Aloha, meus amores. Chegamos à nossa segunda live dessa minissérie de previsões de 2021. E hoje eu vou receber a famosa Fada Ina, que além de ser uma fofa e fada, ela também é integrante da minha equipe de fadas, de pessoas maravilhosas que me acompanham. E a Ina vai falar sobre a energia de 2021 de acordo com as cartas do tarô. Então, me fala quem estava aqui no último encontro, que eu recebi o Joe, né, que fala sobre a numerologia. Me fala aí quem estava neste dia. Foi domingo. E a Ina vai meio que dar continuidade aí nesse papo. Ela já está aqui, inclusive. Deixa eu chamar pra gente começar. Andréia tava. Vai avisando aí. Oi! Oi! Nossa, eu tô com a minha cabeça cortada na metade, pera. Deixa. Ai, tá meio escuro, né? Tô com uma luz na minha cara. Hã? Oi, gente. Eu tô com metade de Natal aqui, ó. A minha vela de Natal. Minha luminária de Natal. Vou bem pôr um filtrinho igual você também. Adoro filtrinhos. Agora eu tô no Nossa, meu. esse é um filtro de zoom? Hã? É um filtro de zoom esse aí? De zoom? É um filtro. Você tá com a cabeça assim, ó, cortada pra mim. É porque eu tô muito perto. Ah, tá. Que eu tava discussão. Gente, eu tinha postado. Eu postei o. Como é que chama? A contagem regressiva com o horário errado. A galera vai receber minha notificação de madrugada aí. Adoro! Eu coloquei com o horário do Havaí sem querer. Mas enfim, gente, faz o seguinte então, pra gente tentar consertar esse erro. Vamos mandar o Ho'oponopono, vou consertar o erro. Vamos mandar pros migs, pras migas essa live, porque senão a galera vai só receber os convites aí de madrugada. Não vou nem. Imagina Se não fosse tudo loucura, não ia ser eu, né? Então, vamos lá. Adoro. Assim como o Gil trouxe na última live, e falou muito sobre o ano que vem ser um ano de muitas mudanças e tudo mais, a gente tem que ser flexível, né? Vou falar pra você, ó, se tem uma pessoa que tem exercitado da flexibilidade nessa vida, essa pessoa sou eu, porque o que eu faço de merda e depois tem que consertar, fala você, viu? Olha, vai ser empreendedor é isso, né? Eu tô vivendo exatamente isso agora. É um improviso, praticamente, porque você tem tudo planejado, a vida vem e faz isso aqui, e aí tá, você tem que dançar. Vai A dançar. vida vem e ri na sua cara, tipo planejamento, KKK. kkk cry. Ai, minha vida. Deixa eu colocar aqui então, hoje a nossa live vai ser sobre então, previsões 2021 e hoje a gente vai falar sobre o tarô. Boa! Então sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira, nessa noite de quarta-feira de 2020. E hoje recebemos a ilustríssima convidada Fada Ina, conhecida como Cafeína também. Que vai falar um pouquinho pra gente sobre a energia de 2021, de acordo sobre o olhar do tarô, para entender um pouco mais como que o tarô pode trazer, de repente, pra gente um esclarecimento sobre como a gente pode olhar para esse ano, né, com mais clareza, com mais carinho, e como que a gente também pode fluir melhor, né, no ano. Então, Ina, seja muito bem-vinda, se apresente. Oi, por gente. favor. Eu sou a Inara, mais conhecida como Ina, ou Cafeína. Eu leio tarô, sou oraculista, artista, um pouco de cada coisa agora.
Mas eu trabalho o tarô com uma forma terapêutica, para quem, quando eu tiro. E aí, quando a Ká me chamou, eu tava meio assim, falei, gente, será que eu sou, que eu tenho dessa? Será que eu sou capaz de fazer isso? Aí eu assisti a sua live com o Joe, e o Joe sempre faz a associação da numerologia ao tarô, e aquilo abriu a minha cabeça. Falei, tá, entendi. Porque eu sempre acabo tirando pessoalmente, né, pra pessoa, como que vai ser o ano dela, eu tenho essa tiragem, ou como para ela fazer uma perspectiva até das potências dela mesma, tipo uma leitura de mapa astral, como se fosse eu faço com o tarô. Mas uma previsão é muito raro eu fazer. Mas eu consegui entender dentro da minha lógica de trabalho como trazer essa mensagem para vocês. E além das cartas que representam o ano numerologicamente, eu tirei um desafio e um conselho pra gente também. Boa, gostei. Estou bem preparada. Inclusive, gente, eu acho que até que eu vou tirar os comentários aqui. E se vocês tiverem dúvida durante a live, eu vou abrindo aqui às vezes só para vocês mandarem escreverem umas coisas, mas se não, mandem aqui nas perguntinhas, tá? Por enquanto só eu vou tirar porque tá bem na cara dela. Aqui, boa. Então, beleza. Podemos começar. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui no pontinho de interrogação. Se vocês lembrarem de alguém que de repente queira participar, que goste desses assuntos, só convidar. Vamos lá. Eu trabalho com um tarô, que é o tarô Rider-Waite. Ele é... Bom, tem um livrinho dele aqui, mas ele tem essas ilustraçõezinhas aqui. É um tarô tradicional, assim, né? Vamos dizer assim. E o ano que vem, ele é um ano 5, como na sua live o Joe falou. E o ano 5 é representado pelo Papa. Estamos aqui com o Papa. Essa é a cartinha do Papa. O Papa, dá pra ver? Aham. Ele me intriga muito. Porque se a gente pensa na figura do Papa, a gente pensa, de repente... Eu, pelo menos, tá? Um ponto de vista que eu tenho. Eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, eu fui criada ali um pouco na igreja católica. Então a gente pensa um pouco em conservadorismo, pelo menos eu penso. No conservadorismo de fé. Então, aí eu percebi, quando eu comecei a tirar tarô, que eu tinha uma visão um pouco contaminada por eu pensar Papa e pensar o Papa que está ali. Os papas da vida. Aí eu fui lendo e entendendo o que é essa energia. O ano que vem, a gente trouxe, né, desse ano de 2020, meu Deus do céu, né? Quem não saiu bagunçado, quem não tá saindo bagunçado, não entendeu nada. E eu acho que não tem uma pessoa que não tá saindo completamente bagunçado, desestruturado e aquela reviravolta. Na verdade, o caos, ele é extremamente necessário, né, pra gente mudar. Eu falei que foi a sensação que eu tive desse ano de 2020, foi que foi o primeiro ano que a gente fala, espero que alguma coisa diferente aconteça e realmente aconteceu. Até agora, os anos meio que se repetiam. Acontece uma coisa ou outra, mas não assim. O nível que aconteceu esse ano foi uma coisa que, assim, não dava para prever, não dava para entender, não dá para entender de onde vem, para onde vai. Até agora, a gente já está em dezembro. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a possibilidade de fechar tudo novamente. A gente não sabe se vai fechar. Empregos que as pessoas não sabem se vão manter. O ano que vem, ele é um ano extremamente positivo. Por incrível que pareça. Ele é muito positivo. O Papa, na verdade, ele traz pra gente uma renovação da nossa fé, realmente, em tudo, sabe? Eu acho que esse ano a gente foi muito desafiado nesse sentido da fé. Até que ponto, principalmente pessoas que acabaram, de repente, perdendo entes queridos, a gente sempre acaba questionando um pouco a nossa fé quando coisas assim acontecem. Foram muitas coisas políticas que, né, viraram o planeta de cabeça para baixo. A gente dá aquela questionada de para que tudo isso? Eu acho que todo mundo chegou nesse ponto de questionar para que tudo isso. Não só tudo isso a nossa vida, tipo, as coisas que a gente tem, né? Para que eu tenho tudo isso? Porque eu cheguei a questionar, tipo, gente, na verdade a minha vida deveria caber numa mochila, porque eu não sei o dia de amanhã, eu não posso ter as coisas que eu tenho, assim, eu não posso ficar acumulando. A gente se questionou muito nesse sentido.
E questionou também, eu acredito, não sei se todo mundo, a nossa fé. Tipo, o que que é a espiritualidade? Porque tem Qual muita é a gente. minha espiritualidade, né? Acima de tudo. Exato, qual a minha espiritualidade? Muita gente falando que o corona é um chamado para a humanidade, um tipo, lembram da data limite? Eu sinto que tem um pouco a ver, assim, né? Tipo, gente, desperta, desperta, pelo amor de Deus. Então, quando eu entendi o ano 5 do Papa, porque o ano 4 ele é, que a gente está agora, é o imperador. O imperador, sim, é. Imperador? Deixa eu confirmar. Isso, imperador. O imperador, sim, ele é mais tradicional. E ao mesmo tempo, ele é uma carta que representa muito o signo de Áries. Então, ele é aquele que taca fogo no parquinho, sabe? As impulsividades. Ariana, gente, eu sei como é. As impulsividades. Vamos fazer as coisas, vamos mudar as coisas. Não tá bom, a gente taca fogo e foda-se. É efêmero, né? É como se não tivesse uma importância com o futuro, sabe? Ao mesmo tempo, ele é um imperador, então ele rege tudo aquilo. Existe um tradicionalismo e existe um pouco do. Por ser uma energia muito marciana, né? Muito de Marte, é um pouco do eu quero, eu vou fazer e é isso, sabe? O ano eu senti que foi assim, não a gente. O ano falou, eu quero que seja O assim. planeta falou isso, e não Ele os humanos. Os seres humanos falaram, mas não conseguiram isso daí, não. exato, o ano impôs pra gente uma condição. E foi isso. Teve que lidar com essa condição, não tinha o que Foi fazer. tipo assim, eu tenho pedido com amor, agora não tem como mais. Agora Não tem chega, como. é isso aí. Vocês vão ter que parar e rever tudo do jeito que vocês estão vivendo, queridos. Exatamente, exatamente isso. E é um imperador, é Yang, não é Yin, que você acolhe e que você tenta lidar com os processos de uma maneira mais tranquila. Não, é lidar com os processos de uma maneira abrupta. É ir pra guerra. A gente foi pra guerra em 2020, praticamente, né? Uma guerra contra, sei lá, contra tudo que a gente está fazendo enquanto humanidade. Vamos entender tudo isso. A energia do ano que vem é meio que a gente gerou esse caos. Esse caos, a gente não, né? A gente, se a gente pensar que isso vem vindo de uma história humana, né? Aí esse caos é instaurado e agora ano que vem a gente começa a colher esses frutos de entender o que é isso. E da gente entender que se a gente não firmar mesmo a nossa fé, e fé é em qualquer coisa que você acredite, e às vezes não necessariamente em uma entidade. É a nossa fé na humanidade. As pessoas estavam perdendo muito a fé na humanidade. É tipo, ser humano não tem jeito. Ser humano é tudo uma merda. Prefiro cachorro a ser humano. Amo cachorros. Mas vamos integrar, sabe? Vamos integrar os seres humanos à Terra. Enquanto a gente ficar renegando, como se a gente fosse de outra raça, né? Porque eu não gosto de ser humano, more. Não tem muito o que fazer. Você não é. Não tem muito o que fazer. Tem que fazer. Ou a gente melhora enquanto humanidade, ou a gente entende e tem fé que a gente pode mudar as coisas, ou a gente não vai mudar. Só que agora a gente já recebeu um chamado que não tem escolha, a gente precisa mudar. Então a gente precisa ter fé nos nossos potenciais, a gente precisa ter fé no nosso potencial enquanto comunidade de ser humano, enquanto indivíduos, porque uma coisa que o Joe falou que eu achei muito interessante é aquele negócio de 2000 para cá, a gente começar numa batalha um pouco mais. Não sei se ele falou na sua da Mi, que eu assisti as duas. Da Mi. De 2000 para cá, ele falou que a gente vem numa batalha de trazer para a individualidade um pouco. Do tipo, antes a gente tinha que ter uma formação, a gente tinha que. Era tudo muito preto no branco, assim, né? Tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim. Agora, de repente, depois dos anos 2000, a gente começou com o empreendedorismo, aí começa com os pequenos produtores, começa com coisas que a gente vai individualizando. Só que isso se confundiu um pouco com o individualismo, sabe? É diferente. Essas duas raízes, acho que são raízes, não sei, de palavra, né? O ismo e o ad, né? Individualidade, individualismo. O ismo normalmente é aquilo que prejudica, né? Tanto que a gente não fala mais homossexualismo por causa disso,
porque não é uma coisa ruim, é homossexualidade. A mesma coisa, individualidade. A individualidade é algo que a gente se trabalha pra gente incorporar o todo de uma maneira muito mais, né, harmônica. Agora, o individualismo é tudo que a gente fez até agora. Não dá. Se trabalhar, se conhecer, não é ficar em si mesmado. A gente tem muito isso às vezes. Começa no processo de autoconhecimento e pronto. Só eu importo. A diferença de colocar limites e de entender que às vezes o outro precisa de você. A gente precisa desse equilíbrio, sabe? E o ano que vem a gente vai precisar desse equilíbrio muito, muito. Porque a gente precisa de fé, a gente precisa ter fé nas pessoas, a gente precisa ouvir as pessoas para a gente poder saber o que elas pensam. Não adianta mais a gente ficar. Eu não saio com a pessoa que gosta da Beyoncé porque eu gosto da Rihanna. Então eu não sento na mesa da pessoa que gosta da Beyoncé. Não vai adiantar. A gente não vai evoluir enquanto ser. Sabe? Eu vejo discussões na internet, principalmente pautadas politicamente, mas às vezes até dentro da mesma bolha política. Não só, tipo, direita e esquerda. Tipo, a própria esquerda brigando entre si, a própria direita brigando entre si, aí a esquerda e a direita brigando entre... Gente, a gente não vai chegar em lugar nenhum assim. Nem politicamente, nem de vida mesmo. Não existe uma evolução se a gente só tá brigando. A gente tá muito, sabe? Muito combativo. E não é essa a energia do... briga é o que causa o que a gente faz a gente experienciar a separação, né? Você não precisa concordar com o outro, mas respeitar a opinião dele. E você não precisa convencer o outro da tua opinião, né? Porque, pergunta, assim, essa é uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, qual é a raiz, qual é a real necessidade de você fazer o outro falar a mesma coisa que você fala, ou pensar da mesma forma que você pensa, né? Eu tô falando que você precisa, tipo, se abrir para o que o outro tem para falar no sentido de concordar tudo que a pessoa fala ou fazer o que ela tá falando. Mas é você respeitar que cada um tem uma visão de vida, cada um tem uma visão de mundo, né? Sim. E que cada um vai agir de acordo com o que faz sentido para si, mas respeitar também, né, o outro. Sim. E a gente não tá falando aqui de... Tô vendo a minha colinha. De coisas que são... não é você concordar, aceitar, não sei o quê. Opiniões que não são opiniões, que são crimes, que são extremismos. Não é isso. Porque isso, eu sempre falo, isso é um problema de justiça. Isso é um problema de processo, isso é um problema de... Quando a gente está falando de convivência com pensamentos diferentes, é mais simples, não é tão extremo. É pra gente começar a se enxergar enquanto comunidade, e a comunidade, ela sempre dialoga. Senão ela não existe. Tribos, assim, obviamente que tem brigas entre si, mas se não existir um diálogo, a gente não consegue. E a gente faltou até agora com esse diálogo. A gente foi perdendo a fé na humanidade. Não existia mais fé na humanidade, não existia mais fé na vida, assim. Era como se tudo que a gente estivesse fazendo era para prejudicar. Sendo que eu sempre falo, pensem mesmo, a maioria das pessoas é boa, porque se a maioria das pessoas fosse ruim, cara, a gente estaria vivendo o inferno. Existem pessoas ruins? É claro que existem pessoas ruins, mas se a maioria do mundo, da humanidade fosse ruim, a gente não estaria aqui, sabe? Falando dessa forma tranquila. A gente não estaria aqui trocando da forma como a gente está trocando. A pandemia trouxe as pessoas para trocarem, para se ligarem, para se importarem. Pessoas aqui fazendo lives, compartilhando saberes, compartilhando vivências. Vocês que são terapeutas compartilhando healings. Quantas pessoas estavam fazendo isso, sabe? Se isso não é o significado de que a maioria é boa, pense em todas as vezes que algo muito ruim acontece para a natureza. Por exemplo, aqui no Brasil, em Pernambuco, se eu não me engano, que vazou óleo. A quantidade de gente na praia tirando óleo com a própria mão durante dias e dias e dias, aquilo é muito forte.
aquilo não é uma maioria ruim, aquilo é uma maioria boa, um monte de gente se unindo para limpar o mar. Isso é muito grande. Claro que a gente tem que culpar os governantes, claro que a gente tem que buscar a justiça, mas a gente também precisa olhar para o ser humano e dizer, cara, isso é muito forte. A união do ser humano provoca revoluções muito potentes e muito potentes amorosamente. Eu não tô falando de guerra, tô falando de revoluções mesmo, sabe? Isso que tá rolando agora, de muita gente tá despertando para a espiritualidade, muita gente tá trazendo, trazendo essa forma de fé de uma maneira mais acessível, mais acolhedora. Porque quantas vezes lá atrás pessoas não foram excluídas pela fé? A gente está tentando acolher, sabe? Existem muitas pessoas falando da fé de uma maneira muito ampla, que não tem dogma. É simplesmente uma fé. E é isso que eu senti que é a mensagem do Papa, sabe? Vamos esquecer como eu esqueci o Papa lá no Vaticano. Vamos pensar nessa fé, sem dogmas. Logicamente, com um pé no chão, porque ele pede. Ele não é o louco, ele é o Papa. Ele tem um pé no chão, ele tem uma responsabilidade. A gente entender que nós somos responsáveis pelo mundo agora. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, mínimas que elas sejam. Porque é tipo efeito borboleta, sabe? A borboleta que bateu a asa e fez o furacão lá, sei lá na onde. A gente tem que ter isso em mente. Nós somos responsáveis pela mínima atitude que a gente tem. Porque ela causa, por exemplo, o próprio vírus. A gente não sabe direito de onde ele veio e para onde ele foi, mas vamos supor que diz que ele começou lá na China e que um cara viajou para a Itália e estava contaminado e não sabia. Se eu não me engano, era isso. É uma mínima coisa, ele estava viajando. Ele viajou de um lugar que estava contaminado para o país dele e de repente, BUM! Uma pandemia. Uma mínima atitude provocou tudo isso. E a mínima atitude da gente sair de casa sem máscara, eu posso contaminar não sei quantas pessoas se eu estiver infectada. É esse. Olha essa metáfora que a gente está aprendendo. As nossas atitudes, elas importam na nossa comunidade. Esse exemplo que você tá dando, eu tô lembrando de um episódio que eu assisti ontem. Eu tenho um seriado que eu assisto que chama Blacklist. Não sei se alguém aqui assistiu. Não. Assista. Oh, é muito louco, é muito louco. Eu já tinha começado a assistir uns anos atrás. E agora eu tô assistindo, mas assim, não assistam à noite, porque eu não consigo dormir depois, porque é um monte de morte, um monte de coisa louca. Mas enfim. Mas você falando isso, o episódio de ontem foi muito doido, porque foi assim. Uma menina que ela tinha uma doença no corpo e que se ela encostasse o toque, né? O toque da pele, ou se ela desse um beijo assim na pessoa, se encostar nela, a pessoa recebia né, ela transmitia um tipo de doença, um vírus, eu não sei o que era, que em questão de minutos a pessoa morria. Um negócio bizarro, tipo minutos assim. E aí, foi muito doido, porque assim, ela conheceu um cara e ela super se apaixonou por ele, e ele por ela, e eles não podiam se encostar. Ela usava luva e ela morava numa casa onde ele colocou plástico em tudo. E aí metade da mesa de jantar era para fora do plástico, metade era para dentro. Ela morava dentro do plástico e ele morava fora. E era um negócio muito doido, assim. Isso que você falou, né? Às vezes é uma atitude. Daí eu lembrei desse seriado de ontem, que foi tipo assim: a menina matou várias pessoas porque ela encostou neles, porque ela colocou a mão na comida deles. É uma coisa. E quanto a gente não dá realmente atenção, a gente tá falando aqui de uma tragédia, né? Mas vamos colocar para um lado mais, sei lá, positivo do rolê, que de repente, às vezes, tem um outro exemplo, né? Que não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, o abraço grátis. Tem vários lugares no mundo, né, que fazem o free hugs, que é o abraço grátis. E há muitos anos atrás eu fiz.
Eu participei de um movimento assim. E aí a gente tava na rua, tipo, dando abraço às pessoas, no povo, era perto do Natal. E aí passou uma senhora, ela parou assim, aí eu falei, você quer um abraço? Aí ela, tipo, ficou parada assim, eu peguei um abraço nela, ela começou a chorar. E ela chorava muito. E aí vieram todas as pessoas, né, deram um abraço nela também. E aí ficaram fazendo carinho no cabelo dela e ela começou a chorar. E quando ela começou a se acalmar, ela falou pra gente que naquele último mês ela tinha perdido o filho e tinha depois perdido a filha. São os dois únicos filhos dela, ela perdeu os dois eram tipo super novos, assim. E que ela não tinha mais o marido dela também e que ela não tinha mais ninguém da família dela. Ela Meu tava Deus. sozinha. E tava perto do Natal. Ela falou que ela passou a última semana. Ela falou, olha, eu passei a última semana inteira chorando porque eu comecei a me perguntar quando que eu ia ter um abraço de alguém de novo. Então, olha o que um abraço na rua de uma pessoa que você não conhece, o que pode transformar no dia dessa pessoa, que seja só no dia, mas eu tenho certeza que transformou o Natal dela, sabe? Então, assim, cuide das suas pequenas atitudes e dê valor também a elas, né? Tanto as suas, quando alguém faz algo para você, valorize isso. Porque isso pode ser muito mais especial do que você imagina. E eu falo isso serve, tipo, pra mim total também, sabe? Quando eu faço as minhas semanas de cura, e às vezes eu recebo uma crítica, alguma coisa, dói aquilo, sabe? E às vezes, porque assim, gente, vocês não têm noção do trabalho que dá fazer uma semana de cura. Assim, é um trabalho de meses. E não é só um trabalho de coisas para fazer, é um trabalho mental, é um trabalho emocional, é um trabalho energético que eu faço em mim para poder transferir essa energia para vocês. E aí, depois de tanta doação, vem alguém e criticar uma coisa, tipo, mínima, assim, às vezes magoa. Eu sou um ser humano, assim como todo mundo. E aí, às vezes vem as pessoas, né? Aí vem a maioria das pessoas comentar, de repente, no vídeo, né? Que eu sempre deixo salvo o vídeo lá e faço o post do dia da semana de cura e as pessoas escrevendo, assim, todas as coisas que elas transformaram na semana dela, ou de repente, tipo, nossa, eu tô há anos tentando mudar isso na minha vida e eu consegui, sabe, mudar isso depois dessa semana de cura. E às vezes eu tô tão lá, assim, presa naquela dor que eu senti, que é como se eu tivesse me bloqueado de receber aquilo de bom que eu transformei na vida de alguém sem ter nem ideia. Porque muitas vezes eu me questiono, será que eu realmente estou fazendo bem? Será que eu realmente estou transferindo uma coisa boa? E eu tô falando isso, gente, todas as pessoas que estão nessa internet sentem isso, e as pessoas que não estão nessa internet sentem isso. Se você nunca sentiu isso na sua vida, coloca aqui, ó. Eu nunca senti isso na minha vida. Me avisa, porque daí eu vou querer conversar com você e quero que você me ensine. Se você nunca sentiu na sua vida, em nenhum momento que você, assim, se questionou do que você tá fazendo. Se você realmente tá fazendo uma coisa boa. Então, tipo assim, essa coisa do perceber os detalhes também, né? E a gente vive esses dois lados, né? O lado luz e o lado sombra, mas o quanto, de repente, uma pessoa que dedicou o tempo dela para me mandar uma mensagem falando como essa live transformou o dia dela, cara, essa mesma mensagem transforma o meu. Pode transformar o meu, pode transformar o da Ina, de qualquer pessoa que esteja aqui, entendeu? Então, o quanto, às vezes, uma mínima atitude de uma pessoa pode transformar o dia da outra, e essa outra se inspira, e ela às vezes é a única coisa que ela estava precisando pro dia dela, para lembrar que ela é especial, e aí ela consegue transmitir essa mesma sensação para outras pessoas. Isso é esse efeito borboleta, que começa uma asinha batendo, uma meia asa batendo, uma pessoa falando, meu, obrigado, você transformou meu dia. E o como a outra pessoa está recebendo e transmitindo, e essa outra pessoa transmite para outra, e o quanto isso pode ser grande, né? Sim, por isso que eu falo da responsabilidade que a gente precisa ter a partir de sempre, mas pensando no ano que vem, ter o senso de responsabilidade do tanto que as nossas atitudes podem afetar as pessoas, sabe? Do tanto que às vezes uma mínima coisa, às vezes eu tipo
faço um post que pra mim foi tão assim, às vezes eu nem. Normalmente, tudo que eu faço, eu boto, lógico, muita energia, mas às vezes você faz um negócio que você fala, ai, não tô 100% satisfeita. Principalmente com os vídeos de tarô, que eu sou bem chata com aquilo. Às vezes eu fazia alguns que eu falava, ai, não era muito isso, mas tudo bem, é o que tenho pra oferecer hoje, é de coração e vai. E o tanto que eu recebia que aquilo tinha mudado, que a pessoa falava, gente, eu falei disso com uma amiga hoje, eu falei disso na minha terapia, eu tirei a mesma carta que você. É um negócio que eu falo, e de me mandar textões, assim, um tanto que transformou a pessoa ter ouvido aquele ponto de vista. E eu fui entendendo o tamanho da responsabilidade que é você estar aqui se comunicando na internet. Só que essa responsabilidade ela é transferida para a vida. A responsabilidade que a gente tem com o geral, a gente mora em comunidade, né? A gente mora na terra em comunidade, por mais que eu esteja aqui nesse apartamento, só eu, e o outro tá ali, só ele, estamos na comunidade deste bairro. Uhum. Eu posso prejudicá-lo se eu fizer alguma coisa aqui, por mais que mínima. Uhum. Eu vi um post da Nathalie Neri. O vizinho dela, ela mora numa casa e o vizinho é um prédio. O vizinho jogou um potinho de iogurte pela janela, entupiu a calha dela e vazou, tipo, começou a chover dentro da casa dela, porque infiltrou num jeito que, tipo, a casa dela tava alagada. Gente, é um potinho de iogurte. Você alarga a casa da pessoa do lado, sabe? Prejudica a pessoa do lado. Sem se tocar, porque primeiro que você jogar um pote de iogurte pela janela, a gente já tá com, né? Já tá errado aí. Mas, entende? Parece pouco. Ele poderia pensar, isso aí vai pra rua e ninguém vai. Ninguém vai ver. E é isso, a gente precisa parar com esse negócio de ninguém vai ver. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Não existe, quando a gente fala não existe lá fora, não existe planeta B, não existe mais ninguém tá vendo. Tudo afeta todo mundo. Uhum. A gente está muito conectado. Trabalhar, como eu disse, trabalhar a nossa individualidade é para fortalecer essa conexão. Eu lembro das suas aulas do Ho Oponopono dos cordões. Eu começo a visualizar vários cordões, assim, pela humanidade. É como se... A Ina tá aqui, mas a Ina, ela é da equipe e ela também é aluna. Ela também faz Inclusive, a Ina que edita os vídeos do curso. Então, ela assiste tudo. Ela fica, ai, tô aqui editando, já tô aprendendo várias coisas. Gente, agora eu tô formando em Cosmoanálise Maia, porque eu tô editando os da Mi. Eu vou sair desse trabalho, meu Deus, eu formar em um monte de coisa. Mas é porque esse dos cordões me impactou muito, realmente. Porque eu pensei que, tipo, o mínimo bom dia que eu dou pra alguém, olhando no olho dela, de repente eu crio uma conexão ali naquele momento. Então, olha a importância disso. A importância do bom dia que você dá pra pessoa aqui do lado, no supermercado, sei lá. Isso tem importância, isso tem uma carga. Às vezes você cruza com uma pessoa na rua, você fala, bateu errado. Você nem conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa, você só cruzou com ela na rua, você parece que sente o campo. Por isso que é muito importante a gente trabalhar o nosso campo. Não é só para o nosso bem-estar, é também. Mas é para o bem-estar da terra, é para o bem-estar da comunidade. É muito generoso, é muito significativo. E restabelece a fé na humanidade. A gente começa a ver essas mudanças acontecerem. E a gente já percebeu esse ano que a gente precisa. E segundo o Joe, agora falando que vai ser um ano de muitas mudanças, a gente vai precisar fortalecer essa fé para a gente segurar essa marimba de mudança que virá. Porque esse ano já não foi leve e o ano que vem vai ser mais positivo energeticamente. Porém, vai ser de mudanças. E mudanças, eu tô passando por algumas. A gente gera um caos. A gente resiste um pouco a mudar, né? Porque a mudança gera caos. A gente meio que não quer entrar nesse caos, mas ele é extremamente necessário para a gente crescer. Tudo que a gente está vivendo, esse caos que a gente está vivendo esse ano, vai fortalecer, de repente, se a gente permitir essa fé no ano que vem. A gente tem duas cartas que compõem esse Papa, se a gente pensa no 2021. A carta número 20 é o julgamento, é essa aqui. É tudo meio bíblico, né, gente? Que é o anjinho tocando a trombeta e a galera acordando do caixão. Uhum.
e sendo levado. É meio que isso, é meio que você buscar um salvamento. Mas o que a gente tem que entender disso aqui? Unindo com o Papa significa para a gente ter fé nas mudanças. Coisas acontecerão para além da nossa escolha consciente, né? Porque eu sempre acho que as coisas acontecem que a gente já está emanando, mesmo que no inconsciente. Para além das nossas escolhas conscientes, as coisas começarão a mudar e a gente vai ficar meio. O que é isso? Será que é para o meu bem? Será que não é para o meu bem? Será que eu tenho que mergulhar nisso? Eu não quero dar esse passo. Eu sempre falo o quão difícil é a gente dar o passo sem ver o chão, né? A gente às vezes precisa simplesmente pular, sem saber se tem uma rede ali de proteção, sem saber se vai ter chão. Só que sempre coisa de vó, né? Dá o passo que Deus dá o chão. A gente vai ter que fazer isso ano que vem. A gente vai precisar dar o passo e confiar, acreditar que o universo vai dar o chão. Então, as coisas que forem trazidas assim pra gente, elas vão mudar a nossa perspectiva. Essa carta fala muito até de coisa que a gente achou que já não tinha mais jeito. Sabe? Tipo, isso aqui não tem mais jeito de dar certo, isso aqui não tem mais jeito de funcionar. Talvez tenha. Talvez tenha. Talvez tenha salvação. Se a gente pensar nessa parte bíblica da salvação, talvez tenha sim. Só que a gente precisa estar aberto para enxergar e aceitar. Porque às vezes a gente não quer. A nossa geração ela é um pouco assim, né? Não é à toa que foi escrito muitos livros da modernidade líquida, amor líquido, não sei o que lá líquido. A gente tem um pouco de dificuldade de ser resiliente. A gente desiste muito fácil das coisas. Porque a gente tem muitas opções. A gente não precisa fazer dar certo nada. Porque a gente pode mudar. Mas não é bem assim, né? Pra gente estruturar coisas, que é o que fala muito ano que vem, estruturar as coisas, né? Pelo que eu ouvi o Joe falando, a gente precisa estruturar. E pra gente estruturar as coisas, a gente precisa persistir. Não dá para desistir no primeiro problema. A gente precisa persistir. E isso em todos os sentidos, em todos os âmbitos da nossa vida. Claro que eu não tô falando para ninguém ficar em relacionamento abusivo e trabalho merda. Mas eu tô falando pra gente não agir naquele primeiro impulso de eu não quero mais. Acabou. Calma, será que acabou mesmo? Será que você não tá vivendo alguma coisa que precisa ser revista? Será que um diálogo não resolveria? Às vezes você acha que não tem mais saída e de repente aparece e você não quer nem confiar, porque você. Aquele lance do não cria expectativas. Gente, se a gente não criar expectativa, a gente morre. Porque a gente não vai querer mais nada, a gente não vai buscar mais nada, porque a gente simplesmente não tem mais expectativa de nada. Quando acaba a expectativa, quando a gente não cria expectativa, a gente não vive, a gente não tem esperança. E ter esperança no mundo que a gente vive é um ato de resistência, de resiliência, é um ato de revolução. As pessoas acham que ter esperança é tipo alienação. Não é alienação, é força. Você ter esperança no mundo, você ter esperança em algo seu, é você ter muita fé. A esperança, ela tem tudo a ver com a fé. Eu tenho fé de que isso vai dar certo. É a fé, como eu falei, fé na humanidade. Não adianta você falar, eu não vou mais não usar canudo, porque isso não funciona. Não tem como, as empresas vão continuar usando plástico, eu quero que se foda. Porque não faz sentido. A gente vai deixar de fazer o nosso, de cuidar do que a gente acredita, de fazer o que a gente acredita, porque a gente está sem esperança no que os outros estão fazendo. Não é assim que a gente muda uma comunidade. E isso significa que a gente perdeu a fé. Então, para a gente resgatar isso ano que vem, a gente precisa ter esperança, acreditar que as coisas têm salvação. Confiar no universo, né? Igual o Bruno Miguel falou. Tem salvação, gente. Parece que não. Sabe aquela. Não sei se vocês sabem que no Japão, quando quebra uma porcelana, ela é
restaurada com uma cola de ouro. Ela vai continuar, por exemplo, quebrou, eles colam com esse ouro, então fica toda, tem até no Google as fotos, fica toda mapeada ali de ouro, que é para você lembrar que aquilo quebrou e foi restaurado. Mas ela não perdeu a fé naquela porcelana, eles restauraram com ouro, porque ela volta ainda mais forte, mais bonita e mais poderosa. Tem muito a ver com a antifragilidade que a Nanda fala, de você voltar mais, você volta mais potente. Olha isso, você volta cheio de ouro. A gente precisa acreditar que depois desse ano a gente vai juntar os cacos, vai colar com ouro e a gente vai voltar mais potente, sabe? Mais belos e belas. Não nesse sentido da beleza aí que tá todo mundo pensando, mas nesse sentido da beleza que encanta, sabe? Nesse sentido da abundância que eu quero trazer. A gente precisa manter a esperança, porque se a gente fizer tudo isso, o 21 é o mundo. É a gente entrando em outro lugar enquanto humanidade. É um mundo se abrindo. Um novo mundo que até agora a gente não tinha muita noção. Algumas pessoas tentavam informar, tentavam despertar, tentavam falar. Precisou o mundo parar pra gente ver. Para olhar para isso, né? Para olhar para isso. E para esse novo mundo começar a vir. A gente precisa exercer paciência com pessoas que ainda não entenderam isso e não achar que a gente é superior porque a gente pensa dessa maneira. Cada um tem o seu tempo de despertar e cada um tem o seu despertar. Esse é o nosso, o do outro vai ser outro, de repente que a gente não tá olhando, porque a gente não tem a facilidade daquele olhar. Cada um despertando no seu... Ainda, né? Tem gente que só acha que tá super desperto porque tem um zilhão de cursos. E às vezes o outro que não tem curso nenhum tem uma percepção de vida, né? Uma forma de lidar com a vida mais... Tipo sabedoria de vó. Alinhada com si mesmo. Hã? Tipo sabedoria de vó. As avós, um negócio que minhas avós eram... Minha avó, uma das minhas avós, era semi-analfabeta. Ela escrevia poesias belíssimas com erros de português. Olha o que essa mulher sabe, carregava de sabedoria e não tinha nenhum diploma para pendurar na parede. A nossa geração, me incluindo, a gente começou a renegar o velho. É como se a pessoa mais velha perdesse a importância. Eu vejo pessoas mais jovens questionando pessoas mais velhas que estão aí na atividade há muito tempo. É a arrogância da nossa parte, a gente está chegando agora neste planeta, não respeitar as pessoas que vieram antes da gente. Nossa, perfeito. Achar que as pessoas são burras, porque elas são mais velhas e não sabem mexer no smartphone. Isso não tem importância. Isso não tem nada a ver. A sabedoria que elas carregam é algo assim muito grande. Eu lembro uma vez que eu vi um cantor jovem criticando, como eu sou das artes, eu sempre estou de olho nisso. Um cantor jovem que é super revolucionário aí, super das causas e não sei o quê, criticando o Mato Grosso. E eu pensei, meu amor, se não fosse o Ney Matogrosso botar uma saia lá atrás e ficar rebolando nos secos e molhados, olha a porta que esse homem abriu. Isso não é valorizado. Lá atrás já existia o Ney Matogrosso, já existiam os Croquettes. E não é valorizado. É como se a gente tivesse inventado a pólvora. Eu tive um professor de teatro que falava isso. Vocês se acham tão descolados? Vocês não têm noção. E ele tem mais de 60 anos. E é isso, sabe? A gente acha que a gente descobriu um novo mundo. Um novo mundo que, na verdade, vem sendo batalhado, suado para existir há muitos anos. Não é só a questão da frase nós somos as netas lá que as bruxas, não sei o que, não pode queimar, não lembro mais. Também nisso.
Mas quem galgou tudo isso? Foi a minha avó que trouxe sabedoria indígena, fazia garrafadas, fazia magia com ervas e que passou um pouco disso para minha mãe, que passa um pouco disso para mim. Eu não vou honrar minha avó porque ela não sabia mexer no smartphone. Foi ela que começou a bruxaria da minha vida, não fui eu. Uhum. E Todos isso, os outros ancestrais, né? Todos os povos e todas as tribos que lutaram tanto para manter a pureza, né? A originalidade de todos esses conhecimentos ancestrais que hoje a gente está trazendo aqui, né? Dentro da nossa, tudo que a gente fala sobre espiritualidade, as coisas que a gente compartilha, a gente está na verdade resgatando conhecimentos e sabedorias ancestrais, né? Quem somos nós para não honrar é tipo uma. essa trajetória, né? A gente precisa reverenciar as pessoas mais velhas, porque provavelmente Da ela. constelação, inclusive essa palavra, É, reverenciar. Depois que eu comecei a dar as aulas, né, de Ho'oponopono, eu tenho várias alunas que são consteladoras e elas sempre falavam, nossa, Cá, várias coisas que você fala tem a ver com constelação, não sei o quê. E eu nunca tinha feito, né? Nunca tinha estudado nem nada. E eu comecei a fazer o curso da Marcinha, inclusive, com a Cibele. E assim, é uma super querida, assim, conheci ela na Califórnia, quando eu me mudei pra lá. E, meu, tá sendo super incrível. E elas trazem muito isso mesmo. Inclusive essa palavra, né? De faça uma grande reverência aos seus pais, aos seus avós, a todos aqueles que vieram antes de você e que surgiram antes e que abriram espaço para você ter o seu bem maior, que é a sua vida. exatamente. A gente. Esse negócio de tecnologia é muito rápido, não sei o que, a gente acha que isso que a gente começou agora a vida, né? Até com todas as lutas que a gente está tendo, que a gente está propondo, que a gente está buscando, elas começaram, mas assim, muito, muito mais atrás do que a gente imagina. Muito mais. Mesmo o feminismo, ele não começou nos anos 50 com Simone de Beauvoir. Ele começa, sei lá quando, ele começa desde que a mulher existe e quer falar. É lá atrás. É muito atrás. E a gente precisa trazer isso com a gente e entender, assim, o privilégio que a gente tem de estar vivendo. Acredito que a gente tenha vivido outras vidas, mas a gente está vivendo agora nesse mundo que, por mais que ele seja muito desafiador, ele também, se a gente pega a história da humanidade, ele não é o mais difícil de todas as histórias, sabe? Humanas. A gente não tá na fase mais horrenda da humanidade. A gente não tá. E isso significa a gente resgatar a esperança. A gente resgatar a lembrança de que é possível que as coisas mudem, que as coisas melhorem, porque elas, olha o salto que a gente já deu. Se a gente pega recente, vou falar recente porque o ser humano tá aqui há milhões de anos, da Idade Média para cá. Olha o salto que a gente deu. Estamos aqui várias bruxas falando de bruxaria, falando de rituais, falando de não sei o que, ninguém tá queimando a gente. Tá todo mundo vivo. Só por isso somos vencedoras. Vida. Bruxaria tudo, ninguém tá matando a gente, estamos aqui, estamos viva, sabe? São pequenas, grandes conquistas. E que virão cada vez mais, eu acredito. E eu acho que a gente precisa pensar no ano de 2021 como esse reinício. Entre uma nova década, né? Na verdade, começa ano que vem, né? Entre uma nova década. Entramos finalmente nos anos 20 dos anos 2000. Adentramos esses anos. O que é isso? De repente a gente vai lutar por mais liberdade, por mais união, por mais igualdade, por mais blá blá, tudo isso que a gente quer. Mas vamos ter fé que as coisas vão dar certo. Mesmo porque, cara, eu pedi uma carta. Qual vai ser o maior desafio de 2021? A carta que eu tirei foi a estrela, que é a carta mais auspiciosa do tarô. E saiu como o grande desafio. Aí eu fiquei, gente, como é que o desafio é a estrela? Não faz o menor sentido. Mas faz. Porque o desafio vai ser a gente começar a ver essas coisas, sabe?
a gente começar a olhar de uma maneira positiva para a vida. A gente parar para ouvir, como a gente começou falando. A gente ir criando essa comunidade, a gente entender as potências que a gente tem e que a gente pode trazer para o mundo. A gente entender que às vezes as coisas estão tão bem. E que desafios, às vezes, são para fazer a gente brilhar cada vez mais, porque essa carta é muito boa. Então, todos esses desafios que a gente teve, que foram muito difíceis, teve gente que perdeu parentes, eram pessoas que ficaram doentes, pessoas que ficaram, sei lá, né? Foi uma grande loucura. E ainda assim, a gente tentar, por mais desafiador que tenha sido, espremer o que pode ter sido de bom. A pessoa que viveu a coisa mais desafiadora desse ano. Encarar o ano que vem com esperança e entendendo que sim, você pode ser feliz. Sim, as coisas podem passar. Sim, a esperança vem. Não é papo. Não tô falando, eu não falo essas coisas, sabe? Tipo, ai, vamos ser felizes, vamos se amar à toa. Porque eu entendo que às vezes existem desafios na vida. Nós não somos alienadas, a gente sabe que as coisas às vezes não são fáceis. E é isso, estamos todo mundo junto no mesmo barco, que às vezes não é fácil. Mas é a gente conseguir ter essa luz, sabe? Conseguir enxergar a luz da estrela guiando a gente. Acreditar que ela está guiando a gente. E isso, por mais lindo que seja, é o mais desafiador. Porque a fé, ela precisa se manter até nos momentos que a gente está na merda. É aquele sentimento de saber que eu sou merecedor da felicidade, é lidar com as autossabotagens, né? Acreditar naquilo que você faz, acreditar naquilo que o seu coração tá te dizendo, né? Alinhar o teu relacionamento com o teu coração, né? Com a tua intuição, para você saber ouvir isso. E isso tudo faz parte da fé, né? É o acreditar em si também. E receber da vida aquilo, porque muitas vezes a gente não recebe da vida essa luz, né? Essa estrela, essas bênçãos, muito mais por conta de nós mesmos. Sim. Porque a gente não tá, de repente, acha que de repente não merece, ou que não tá preparado, ou que não é bom o suficiente, ou várias coisas. Muitas vezes é a gente mesmo que nega as próprias bênçãos, né? As bênçãos que são mandadas. E tem muitas pessoas que negam as próprias bênçãos. Convivo com muitas delas e já fui uma delas. Porque... Eu mais sou ela ainda. Hã? Eu não, mas nesse papel. Mas às vezes a gente quer negar porque a gente fala que existem pessoas sofrendo, que existem... É como se você quisesse renegar. Eu tinha muito isso. Não posso falar sobre isso porque eu não tenho como falar sobre isso, porque eu não tenho sofrimentos fortes. Eu ficava renegando tudo que eu sentia de ruim, porque eu achava que eu não passava fome, eu não... Que eu realmente passo, mas não tenho grandes motivos para sofrer, então eu não posso sentir nada. Então eu não posso me colocar. O que eu vou falar do alto do meu privilégio? O que eu vou passar para as pessoas? O que eu vou falar? Eu não tenho nada para falar para a pessoa. É aí que a gente se engana. A gente precisa começar a pensar, porque eu tenho muitas amigas que eu vejo que se sabotam nesse sentido, e eu me sabotei nesse sentido. Quando a gente está num lugar de privilégio numa sociedade desigual, a nossa função, mais do que nunca, é fazer acontecer as coisas. É fazer acontecer a mudança. É quase uma obrigação. Porque existem, justamente por existirem pessoas que não têm as mesmas condições que você tem, seja financeira, seja de sabedoria, porque você estudou, fez vários estudos, seja de saber ler, seja de falar outras línguas, seja, infelizmente, de gênero, infelizmente, de cor de pele, que a gente tem nesse mundo ainda. Se a gente tem essas diferenças e a gente tá num lugar que essas diferenças são menores, se a gente não usar isso para fazer alguma coisa, uma mudança real para o mundo, a gente só vai contribuir para o mundo continuar uma merda. Então, honrar essa estrela é também honrar o privilégio que você tem. Se você está numa condição de privilégio,
Honre isso. Porque não é todo mundo que tá. E não adianta eu ficar da minha casa falando, oh meu Deus, eu tenho privilégio e o outro não tem. Oh meu Deus, o que eu vou fazer pro mundo? Porque desse jeito a gente realmente não muda nada. A gente só muda alguma coisa. A gente já viu que o funcionamento desse mundo, do jeito que ele tá ainda, porque a gente vai mudar ele, do jeito que ele tá ainda, só muda alguma coisa quem tá em situação de privilégio. Então, se eu estou, se você cá está, se as pessoas que estão vendo estão, a gente já está numa condição de privilégio porque temos internet aqui falando aqui bonitinho. Se a gente tá, que a gente use para fazer como uma potência mesmo. Não como opressão. E é essa estrela, ó desafio, como é que eu honro a minha sorte? Sem me sentir mal por tê-la num mundo desigual, sem ser arrogante, preconceituoso, porque eu estou em um lugar. Esse privilégio, ele foi inventado pela sociedade, então na verdade ele nem existe. Ele é holográfico. A gente precisa, se a gente entende isso, a gente vai mudando as coisas de dentro, sabe? Falando o que a gente pensa e mudando, abrindo a cabeça das pessoas, fazendo o possível para trazer pessoas pra gente estar no mesmo barco mesmo, sabe? Pra gente remar junto mesmo. Porque por enquanto a gente sabe que alguns remam na porta do Jack e alguns remam no iate. A gente sabe que é assim. Mas a gente precisa continuar nadando, igual a Dory fala, sabe? Não dá pra parar. Continue a nadar, não dá pra parar. Como conselho, o louco. A gente precisa se preocupar menos. Confiar mais. O louco, ele anda olhando pra cima, ele tá na beira do precipício, ele sabe que Deus vai colocar o chão. Ele tem a luz bem na cabeça dele, tá vendo? Não, ponto mais pra baixo. Conseguiu ver? Aham. Sol tá aqui. Ele tem poucas coisas, só o suficiente. Ele tem uma florzinha na mão. Ele é leve. Ele tem um doguinho aqui. Um doguinho. Ele tem um doguinho. A gente precisa, sabe? Relaxa, respira, respira. Solta, solta a rédea, solta. Para, não vai controlar tudo, não vai. Confia. Solta, solta. É bem isso. Deixa o universo agir. Confia que ele vai agir para o bem. Deixa as coisas serem mais tranquilas, sabe? As coisas serem mais leves. É possível. E é necessário, principalmente depois de 2020. A gente precisa tratar as coisas com mais leveza. A gente precisa de abraços, de diálogos, de carinho, de respiro. Menos assim e mais assim. Sabe? Vamos acolher, vamos conversar, vamos dialogar, vamos respirar. Que olha, do tanto que eu tô tensa aqui, minha filha, não tá escrito. Tô falando pra vocês e pra mim. É, tudo que a gente fala normalmente é. A gente tem que ouvir, né? O que sai da nossa boca sempre. Exatamente. Perfeito. Nossa, achei muito legal isso, Ina. Você tirar a cartinha também do desafio do conselho do ano pra gente. Que a gente possa usar isso tudo, né, que a Ina trouxe como uma reflexão mesmo, assim, para início de ano e usar todas essas reflexões para a gente ter mais clareza, assim, né, de como que a gente quer viver o ano, de como que a gente quer criar, co-criar esse ano, né, que tá chegando aí na nossa vida.
E lembrando que a gente ainda tem o mês inteiro de dezembro de 2020 e que essa cocriação pode começar exatamente agora, porque acho que todos esses conselhos servem não só para o ano de 2021, mas é um conselho de vida, né? Então, É só a gente conta o tempo de acordo com esses meses, mas a gente pode trazer tudo isso para já começar. A gente não precisa esperar dar 31 virada 1 para a gente começar a fazer as coisas e pensar dessa maneira. sim. A gente é um contínuo, né? Na verdade, não tem separação de tempo. Aham. Vai ficar mais fácil de contar, mas Então, contínuo. o que eu sinto bem, assim, das coisas que você falou, né, do ano, essa coisa de ser flexível assim, de reconhecer também, né, o nosso valor, de aceitar essa luz, de aceitar essas bênçãos e tudo mais. Eu acho que é um ano que vai exigir muito, assim, tipo, vai ser muito importante a gente ter clareza, né, de quem somos e do que viemos fazer aqui. Porque unindo um pouco do que você falou com o que o Joe trouxe, é essa coisa de saber fluir, sabe? E eu lembro que no meio do ano, eu fiz uma live com a Mi falando sobre o ano da tormenta, né? Que começou em junho, julho desse ano e vai até o meio do ano que vem. Que, de acordo, né, com os maias lá, é o ano da tormenta, não sei se é maia, enfim. Mas não sei que nome, qual que é o nome certo, porque as pessoas adoram falar que estamos falando nomes errados, mas, enfim, o povo de lá é o ano da tormenta. E aí, e é muito isso. Eu lembro que a gente falou muito isso, né, ouvindo você, ouvindo o Joe, eu lembrei dessa live. Que a tormenta, ela é como esse furacão, né? Esse furacão que passa. E o furacão, ele puxa tudo para dentro dele para girar. Mas bem no centro dele, no olho do furacão, tá em paz, né? O lance é em volta. Então, que a gente saiba entrar nesse furacão, e se a gente estiver centrado, a gente vai entrar no meio dele, no olho do furacão. E a gente vai saber fluir com ele, né? Então, que a gente use todas essas dicas que o pessoal tá trazendo pra gente aqui nessas lives, né? Nessa minissérie, para que a gente saiba fluir nessa energia desse furacão, né? Eu ainda tenho mais vários convidados para trazer aqui até perto do Natal. Então a gente vai ter 2 lives por semana. Adoro. Domingo e quarta vai ter uma live com uma pessoa diferente. A próxima vai ser, inclusive, no dia... Deixa eu só ver aqui. Se eu não me engano, vai ser a Marcinha. A gente vai falar da energia de 2021, de acordo com o calendário do calendário Maia, não. A Marcinha. A gente vai falar sobre as energias de 2021 de acordo com o calendário lemuriano. Ai, que incrível! Sim. Então, cada convidado vai trazer uma perspectiva diferente, né? De olhar para o ano de 2021. E aí, no meio da semana, a gente vai ter a Nan também, vão ter outros convidados. A Mi também vem aqui dar uma palavrinha com a gente. Então, assim... cada um vai trazer um olhar sobre uma perspectiva, né, diferente, mas a nossa ideia é a gente sempre trazer e unir todos esses conhecimentos, né, e não separar, falar, eu vou seguir o que o tarô fala, eu vou seguir o que a numerologia fala. Não, o que eu posso pegar de bom de cada um desses olhares, né? E aí eu integrar isso dentro do meu próprio sentir, dentro do planejamento do meu ano, para eu poder desenhar, né, o que eu quero viver, como eu quero viver. Então, que vocês usem todo esse material que eu estou disponibilizando gratuitamente. Elas estão salvas, inclusive eu acabei de colocar no YouTube a live com o Joe, vou colocar o da Ina também, todos eles vão para o YouTube. Então, assim, para ter como material de consulta do ano mesmo de vocês, né? Então... Depois eu vou deixar salvo aqui o da Ina. Salvem, né? Usa aquela ferramentinha de salvar. Cria lá uma pastinha no seu Instagram. Previsões 2021. Porque toda vez que tiver dando babado no seu 2021, você vai lá e assiste a live, entendeu? De novo. Você vai lá. Peraí, deixa eu anotar esse rolê de novo aqui, que eu acho que eu esqueci alguma coisa. Então é pra isso, sabe? Eu tô montando esse material, essa minissérie que eu faço todo ano.
exatamente para isso, para a gente ter esse material de consulta e de guia, né, para o nosso ano. Então, que a gente use todas essas dicas, todas essas orientações que estão vindo, né, através desses profissionais, para a gente poder trazer mais luz, né, para os nossos anos. Então, Ina, quero te agradecer muito por tudo que você compartilhou. Quer deixar algum recado final, falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu quero agradecer também, foi muito gostoso fazer. Eu tô com a agenda aberta se alguém se interessar para tarô do ano também, pessoal, aí, né, no caso. Boa. Ano pessoal. Aí é só falar comigo no meu Instagram. Mas é isso, eu acho que a gente tem um ano, na verdade, muito positivo pela frente. Eu tô bem aliviada com isso. É uma mensagem de alívio, gente. Respirem. Respirem. Respire, entra no centro e vai. E E eu é quero isso aí. ficar. Obrigada por ter me chamado, obrigada por ter confiado em mim. E tô muito. Lógico, lógico. Eu adoro quando a gente faz essas trocas assim das ideias, tudo que a gente conversa e tudo mais. Achei que foi muito legal essas dicas. Mamãe Borges está aí, tá me assistindo. Claro, gente, que responsa. O Instagram da Ina eu vou deixar. Tá no meu. Como é que chama? Nos meus stories. Tá nos meus stories, mas eu vou escrever aqui, ó. É cafeína. Underline, underline? Só underline, um underline. Underline. Isso. Cafeína. Isso, já colocaram ali também. Então, galera, gratidão por vocês terem ficado aqui até o final dessa live. Gratidão por quem compartilhou também. E já já eu vou postar nosso próximo encontro dessa minissérie. Venho convidar vocês para participar ao vivo da gravação da minissérie de previsões de 2021. Adoro. No próximo vai ser no domingo, mesmo horário, às 20h21. Estamos fazendo esse horário em homenagem ao próximo ano. E é isso aí. Nos vemos no próximo episódio dessa minissérie. Um beijo. E mahalo, 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 galera. Tchau, tchau.